Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, nessa edição especial de Ano Novo, desejando desde já um feliz 2015 com Jesus a você e a toda a sua família que acompanhou a programação da Boa Vontade TV. Aqui, diariamente, ao longo de 2014, nós recebemos centenas de organizações que compartilharam suas experiências de sucesso na construção de uma realidade mais justa para todos os brasileiros. Nesta edição, nós recebemos a Legião da Boa Vontade, organização que abre esse espaço para o terceiro setor no Brasil e que celebra, no dia 1º de janeiro de 2015, 65 anos de solidariedade ecumênica. Para falar conosco sobre a experiência dessa entidade, especialmente ligada ao campo da educação, nós recebemos a pedagoga professora Gisela Portillo, responsável pelo Departamento Educacional da Legião da Boa Vontade. Conversaremos sobre esse assunto que é considerado pelos brasileiros como uma das prioridades da nossa população para que o Brasil possa, afinal, vencer seus grandes desafios no campo social. Bom, primeiramente, agradecemos pela sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Nós iniciamos com esse brado de paz, a saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus, Daniel. Bom, para começar, professora Gisela, a partir da própria experiência da instituição no campo educacional, a linha pedagógica que ela adota hoje é experimentada também por escolas não só no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, por projetos nos Estados Unidos, em Portugal. É uma realidade muito diversa. Quais são esses principais desafios globais que nós podemos ver no campo da educação, que são enfrentadas pelos educadores, não só aqui em terras brasileiras, mas também em todo o mundo? Sim, na verdade, a educação, assim como as diversas áreas da sociedade, tem seus desafios e nós lidamos com eles diariamente, né? Seja a violência em que as crianças estão inseridas, e isso reflete dentro da realidade escolar, dentro do ambiente escolar e no aprendizado dessa criança, a motivação de professores, educadores, famílias, talvez a falta de apoio das famílias também pelos diversos contextos em que elas vivem. Tudo isso são aspectos que se tornam grandes desafios para a educação, que não pode parar de lutar por conta dos desafios. Aí que a gente tem que se reerguer e encontrar algumas alternativas que nos levem a superar esses desafios. Bom, dentre os vários aspectos que a professora mencionou como de desafio para as escolas, está a questão da violência. E a gente sabe que esse tema está muito presente até nos filmes, nos conteúdos direcionados ao público infanto-juvenil. Você encontra ainda muitos conteúdos que, de alguma forma, videogames, incentivam, estimulam esse fator, né, de agressividade nas relações. Diante disso, quais são as respostas que a rede educacional da Legião da Boa Vontade tem encontrado para fazer frente a esses obstáculos? Na verdade, a Legião da Boa Vontade, sua rede de escolas do Brasil e do exterior, lida constantemente com essa realidade. Nós temos uma demanda que está em vulnerabilidade constante, seja social, pessoal, está neste risco por contextos diversos, e nós temos a prática de olhar para nossos alunos como seres humanos especiais, como todos são, identificando potencialidades, de modo que essa chamada violência, né, que tanto assusta as pessoas, todas as pessoas, que ela não seja um impeditivo para o crescimento desses alunos, que eles possam realmente passar por esta fase da infância, adolescência, recebendo o amparo que precisam para se tornarem adultos saudáveis e colaboradores da sociedade também. Agora, como traduzir esse olhar, então, que a professora ressaltava, de ver a potencialidade dos educandos, em uma ação prática, em uma resposta que esteja ao alcance dos educadores? A Legião da Boa Vontade, por intermédio da sua linha educacional, a Pedagogia do Afeto Cidadão Ecumênico, criada pelo educador Paiva Neto, ela traz uma PREI, que é o método de aprendizagem por pesquisa racional, emocional e intuitiva, que propõe, por intermédio de 6 etapas, que o aluno vivencie todo o processo educativo e para que ele também possa colocar neste processo de aprendizagem as suas potencialidades. Então, desde a primeira etapa, que é a mobilização para o que vai ser aprendido, até a última etapa, que é a internalização daquilo que foi absorvido ao longo do processo, para que isso faça parte da vida deste aluno, para que tenha um significado. Então, uma PREI, que é a parte prática da pedagogia
das escolas da Legião da Boa Vontade possibilita que o professor tenha esse olhar para que ele use os recursos que estão disponíveis, os recursos tanto os tecnológicos, né, os recursos visuais, auditivos e os recursos humanos, que são os alunos que estão à sua disposição, abertos ao aprendizado e que com essa linha educacional inovadora, que tem o seu diferencial, que é a espiritualidade ecumênica, para que eles possam realmente ter aflorados, para que eles tenham despertadas as suas potencialidades. Bom, nessa fala chama atenção alguns aspectos que, geralmente, quando a gente ouve falar sobre educação aí no mundo, eles não são tão valorizados, né? Fala-se muito sobre a questão, claro, naturalmente importantíssima, das competências, das habilidades, da proficiência dos educandos, por exemplo, na questão das linguagens, da matemática, né? Quer dizer, na capacidade técnica mesmo desse educando, de se apropriar dos conhecimentos que vão ser exigidos dele no mundo do trabalho. Mas não se fala tanto, por exemplo, em afeto, cidadão ecumênico. Como que é para a Legião da Boa Vontade trazer esses temas para esse campo de debate educacional? Sim, a linha educacional criada pelo educador Paiva Neto já vem há décadas trabalhando as habilidades não cognitivas, tão faladas atualmente, que vão além de você desenvolver o potencial cognitivo, intelectual do seu aluno. Mas o que mais ele precisa desenvolver para usar esse potencial cognitivo em favor do outro e, consequentemente, em favor de si também. Porque quando o aluno consegue perceber que aquele conhecimento que ele adquiriu na sistematização da educação na escola em que ele estava inserido, ele pode usar esse conhecimento em benefício do outro e ver que na sociedade ele pode contribuir enquanto cidadão, você está reforçando que apenas as habilidades cognitivas não são suficientes. Você precisa ter habilidades não cognitivas, a questão do respeito, da solidariedade, do olhar o outro com um olhar de compaixão, com um olhar de respeito, independente da condição socioeconômica que ele tenha, do perfil físico que ele tenha, você vai respeitar porque é um ser humano assim como você. Isso está presente até no lema das escolas da LBV, que é "Aqui se estuda, formam-se cérebro e coração", lema criado pelo educador Paiva Neto. Agora, no dia a dia, como é que é esse formar o coração? Como é que você traduz isso em ações práticas dos educadores para conseguir contemplar também esse lado que geralmente não é tão trabalhado nas escolas, né? As disciplinas são física, química, biologia, português. Sim, nós temos, além da matriz curricular exigida pela legislação educacional, que são as disciplinas das áreas do conhecimento, matemática, português, geografia, como você havia citado, nós temos também as disciplinas de cultura ecumênica, as disciplinas de convivência, os projetos de apoio, né, ao trabalho do professor na sala de aula, que auxiliam o aluno na associação deste conteúdo pedagógico que ele está aprendendo, seja da matemática, quando ele vai aprender números, quando ele vai aprender a fazer cálculos, quando ele vai aprender a fazer medições, né, tirar medição de uma área, como que ele pode usar isso na vida dele e não só no sentido de você contextualizar aquele conteúdo para o aluno, mas que sentido, que valor que aquele conteúdo tem para ele, muito além dele poder usar com competência aquilo que ele aprendeu, mas assim, como que ele vai usar potencializando também aquele valor daquele conteúdo que ele aprendeu, né? Como é que ele vai usar o que ele aprendeu, por exemplo, em geografia, em ciências, na vida diária dele. Sempre lembrando que ele está num grupo, ele está num coletivo e aquilo que ele fizer vai refletir no outro, seja positivo, seja negativo. Bom, interessante que a senhora ressaltou vários dos valores que estão presentes, então, nesse contexto educacional da LBV, até para fazer frente a esses desafios que a gente tem hoje no Brasil, também em todo mundo. Nós ressaltávamos bastante a questão da violência, em especial nas comunidades de baixa renda. Mas a realidade difícil vivida por essas comunidades, ela também se apresenta nas escolas em outro aspecto, que é nas situações delicadas e complexas que muitas famílias apresentam. Como a Legião da Boa Vontade lida no dia a dia com toda essa diversidade e essas questões que são colocadas no dia a dia das comunidades? É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com a pedagoga Gisela Portillo, responsável pelo Departamento Educacional da LBV. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.